seus filhos, amém? Tinha ele duas mulheres. Quantas mulheres? Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, não dava porção dupla. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Por que ele dava dupla porção? Não, fala igual crente, irmão. Por que ele dava dupla porção? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, entrando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e eu esqueci de dizer que eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, amém? A versão. E com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elias a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Diga ansiedade, aflição. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a ação que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Pai, essa é a tua palavra, e o Senhor vela pela tua palavra. O Senhor tem muito cuidado da tua palavra. Então me ajuda nessa noite, a despeito de qualquer distração, a me concentrar para entregar a cada um dos meus irmãos, dos filhos na fé que o Senhor tem me dado, uma porção do pão sagrado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz algumas anotações aqui, depois se você quiser, eu peço para a Roberta compartilhar com vocês o pequeno esboço aqui que eu fiz. Mas veja, a maior parte das lutas que nós vivemos,
nas nossas vidas não acontecem do lado de fora. Eu vou repetir. A maior parte das lutas, das tribulações, das aflições, dos desafios, dos conflitos que nós vivemos, não estão do lado de fora. A maior parte, Amandinha, estão do lado de dentro. Joyce Meyer escreveu um livro chamado Campo de Batalha da Mente. Por quê? Porque tudo o que acontece aqui, irmão, projeta as nossas emoções e também projeta as nossas ações. Nossa mente é capaz de forjar aliados imaginários e também inimigos imaginários. Perceba que os inimigos que a mente vai montando, sejam eles quais forem, eles nos acompanham. Então, por exemplo, se nós passarmos numa rua onde um cachorro se solta ali da casa de algum vizinho, um cão bravo, e de repente ele vem na nossa direção, esse não é um inimigo imaginário. Esse pode ser um inimigo em potencial e muito real. Nós vamos descobrir isso principalmente se fizermos menção de abaixar para pegar uma pedra e o cão não retroceder. Porque boa parte deles retrocede quando entende que a gente tem uma pequena dose de coragem. Então, fez menção de baixar, ele pelo menos para. Ele fica também gerando expectativa, para saber quem retrocede ou avança primeiro. Mas o problema é quando esse cão não retrocede. Quando ele é mais marrento. E aí a gente baixa, aí que ele fica mais bravo mesmo. Nessa hora nós descobrimos facinho que ali já não é mais um inimigo imaginário e perna para quem te quer. Não dá para entender que está só na minha cabeça, amém? Mas vocês já repararam que tem situações que a gente começa a alimentar dentro da nossa cabeça, principalmente situações de expectativa? Quem já teve expectativa com alguma coisa? Já teve expectativa com alguma coisa? E essa expectativa começa a alimentar uma ansiedade. Normalmente, para a gente entender melhor, é assim, ó, ansiedade, tudo aquilo que é desconhecido, eu não sei, é uma sensação de imediatismo por algo do futuro, eu não tenho certeza, eu não sei, é desconhecido, ansiedade. E aquilo que eu tenho certeza, e tenho certeza que é ruim, inclusive, aí é medo. Então, só para a gente poder entender melhor e expressarmos de forma didática aqui, a gente vai entender que aquilo que eu não conheço, é o desconhecido do futuro, é a ansiedade, o conhecido do presente, do futuro, é medo. Eu já tenho uma jurisprudência para me ajudar a identificar que aquele trem ali é ruim, então isso aí é o medo. E tanto um quanto o outro tem a capacidade de colocar na nossa cabeça algum nível de preocupação, algum nível de desatino, algum nível de aflição. E essa aflição começa a crescer e começa a bombardear a nossa alma. E quem aqui já ficou muito aflito e angustiado com alguma coisa que na prática ainda não aconteceu? Eu só quero saber se eu estou falando com alguém aqui nessa noite, amém? Já parou para pensar, irmão, que esse negócio começa a nos esmagar de dentro para fora? A gente fica desanimado, a gente fica aflito, fica desesperado. Aquilo tira a nossa potência de agir, como diria o filósofo Spinoza. Diminui a nossa potência de agir. A gente não consegue ter ânimo. Alguns de nós, às vezes, por ficar só imaginando, o negócio não aconteceu ainda. Só de ficar imaginando, já perdemos a força de levantar da cama para lavar a louça, para trabalhar, para cuidar de um filho, para fazer alguma coisa nesse sentido. E veja, Amandinha, porque assim, ó, eu ainda não tenho o problema, porque ele sequer existe, ele só existe na minha cabeça. Eu não sei o resultado da prova, porque eu ainda não a fiz. Eu não fui até a sala de aula. Mas o inimigo já se mostra gigantesco. Ele abala a minha convicção de tal forma, ele começa a minar a minha autoconfiança de tal forma, e uma vez minada essa autoconfiança, isso atinge também a minha autoimagem. O povo de Deus passou por isso, quando, por exemplo, Moisés manda os espias para espiarem a terra.
A terra existia. Acabei de destruir um inimigo imaginário, amém, irmão? Tá vendo como ele retrocedeu? Glória a Deus, eu bebi esse trem nada. Ó, os 12 espias foram lá, e qual é o relato que eles trazem depois para Moisés? Ele falou, Moisés, o trem é doido lá, hein? Como assim, rapaz? Ó, é uma terra realmente muito boa, 10 deles disseram. Tem umas uvas lá que são uvas de Itu. Porque precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina a idade dessas uvas, irmão. Umas uvas dessa idade, assim, ó, parece uma melancia. Para carregar 2 homens, como é que pode? Então 10 deles vão dizer o seguinte, ó, a terra é boa, mas tem gigante. E aos olhos do gigante nós parecíamos como gafanhoto, e deu ruim, porque aos nossos próprios olhos nós éramos da mesma forma. De tal sorte que ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção, porque senão não vai entender o que está acontecendo. Quem está entendendo até agora? E uma vez entendendo, você está gostando? Então veja, eles vão dizer, Bélio, o seguinte, ó, aos nossos olhos, aos olhos deles, melhor dizendo, nós parecíamos gafanhoto. Então a gente era pequenininho. O que ele está dizendo ali metaforicamente, Dinha? Ele está dizendo assim, ó, comparado àqueles homens, ao potencial deles físico, de armamento, de preparação, a gente ficou pequenininho. Meu, eles falam, sei lá, são poliglota, falam inglês, espanhol, francês, eu não vou conseguir aquela vaga. Mas quem disse? Eu, porque eu estou me vendo daquele jeito. Está me acompanhando? Porque nós vamos falar de coisa do dia a dia que vai mexer com você, amém? Ó, nós já declaramos, aquele negócio ali não é para mim. É só para quem é maior do que eu, é mais forte do que eu, tem mais potencial do que eu. A gente já começa a profetizar para o mal. E depois ele vai dizer, não bastasse eu enxergar as impossibilidades externas que estão se apresentando, porque as pessoas que estavam lá do outro lado eram inimigos reais, a terra era desafiadora e isso era real, os problemas existem. E eu não estou ignorando aqui as situações, eu estou dizendo, eles existem, mas eles estão do lado de fora. E deixa eu te perguntar uma coisa, os caras que estavam do lado de fora, tinham visto os espiões? Não. Então essa ótica toda, esse ponto de vista todo, está no olhar de quem? De quem está narrando. E eles estão dizendo, ó, se eles pudessem nos ver, eles nos veriam como gafanhotos, como gente que pode ser esmagada. Depois é que entra o conflito interno, o inimigo interior, a autoimagem sabotada, vai entrar e vai dizer o seguinte, o duro é que ainda que a gente passe pelo olhar do inimigo externo, do vizinho invejoso, da vizinha ciumenta, do colega de trabalho que está se levantando, ainda que a gente passe por ele, mas para nós também somos assim. Então, presta atenção no que eu estou te falando, porque muitas vezes a gente consegue escapar do inimigo exterior, porque a gente vai para casa e deixa ele no trabalho, a gente vai para casa, deixa ele na escola, a gente vai para casa, deixa ele no trânsito, mas como é que a gente escapa do inimigo interior? Como escapar do inimigo que está nos sabotando? Quando os sabotadores somos nós mesmos. Nós somos sabotadores dos nossos sonhos, somos sabotadores dos nossos planos, somos sabotadores dos nossos objetivos. Quer ver? Você pode pensar aí, pastor, mas é que você não sabe a minha idade. E quando eu coloquei esse negócio na cabeça, quando Deus plantou no meu coração, quando alguém profetizou sobre a minha vida, eu tinha só 15 anos de idade, mas agora eu já tenho 40, então eu não tenho mais idade para alcançar. Quem disse? Quando a gente olha para o ciclo bíblico, os ciclos geracionais da Bíblia são contados a cada 40 anos. E quer saber, a partir do segundo ciclo geracional da Bíblia, é que Deus entregava governo na mão dos homens. Por quê? Porque aí eles já estavam maduros e não estragavam aquilo que Deus estava projetando para a vida deles.
Então, quanto mais o tempo passa e nós estamos firmes e permanecemos firmes no que Deus falou, firmes nas promessas do Senhor, nós deveríamos ficar felizes e não tristes. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Com o passar do tempo, quando eu completei 40 anos, Deus cumpriu na minha vida algo que Ele já vinha falando há algum tempo. Ele dizia: quando você tiver 40 anos, eu coloco você na liderança de um ministério global. E eu falava: mas como isso vai ser possível? Eu não sou muito chegado a cuidar de gente, eu não gosto muito de gente, eu gosto de ficar sozinho nos meus livros. E ele falava: eu vou fazer esse negócio na sua vida. Eu falei: Senhor, mas eu não sou um cara bom desse negócio de relacionamento. E ele falou: porque você não é bom, porque você é fraco. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque eu não estou pautado na sua palavra, eu não estou pautado na sua visão, eu não estou pautado na sua potencialidade. Eu velo pela minha palavra, eu honro a minha palavra, mas eu vou ensinar algumas coisas para você, Douglas, e uma delas é que o maior inimigo, o maior sabotador não está do lado de fora, está do lado de dentro. Olha que coisa interessante, porque o inimigo do lado de dentro começa a nos fazer vitimizar. Nós adquirimos o hábito da vitimização. Se você está anotando, seja você em casa ou você aqui no auditório, anote uma coisa aí que eu vou te falar, irmão, porque eu atribuo poder a quem eu atribuo responsabilidade. Vou repetir, se você quiser anotar. Eu atribuo poder a quem eu atribuo responsabilidade. Portanto, nós estamos numa sociedade onde tem um bocado de gente de 50, 60 anos, dizendo que está na situação que está por causa do pai, por causa da mãe, por causa do colega de infância, por causa do amigo da empresa. E aí nós conferimos a essas pessoas a responsabilidade, logo o protagonismo da nossa vida. E não pode ser assim. A maior parte das vezes que isso acontece é porque o inimigo está aqui, dentro da nossa cabeça. Então você vai sair do casamento e vai continuar se sentindo frustrado. Você vai sair da empresa, vai continuar se sentindo frustrado. Vai sair da escola, vai continuar se sentindo frustrado. Vai sair do ministério, muda de igreja, continua se sentindo frustrado. Estava na igreja de parede branca, estava se sentindo frustrado. Veio para a igreja de parede preta, continua se sentindo frustrado. Por quê? Porque o sabotador não está do lado de fora, está do lado de dentro. A maior parte dos problemas que enfrentamos na vida e que nos trazem mais dificuldades é por causa dos nossos conflitos interiores. Nossos conflitos interiores vão gerar frustração, vão gerar decepção. E muitas vezes nós projetamos as nossas decepções no outro, mas estamos decepcionando a nós mesmos. Eu não consegui superar aquele obstáculo, não consegui vencer aquele desafio. Veja, isso acontece muito aqui na igreja, quando eu pego um desafio e coloco na mão do líder e dou direcionamento e falo para ele: você precisa alcançar isso aqui e o caminho, o parâmetro é desse jeito. E logo alguém vai responder: mas o pastor só faz do jeito dele. Por quê? Porque o nível da régua subiu. E é mais fácil dizer o seguinte: mas eu faço melhor se for do meu jeito, porque daí eu já domino e eu consigo baixar a régua, do que eu ter que subir o potencial. Em teoria de administração, eu não lembro se foi Henry Ford, se foi Maslow, eu não lembro qual desses caras. Ele disse o seguinte: aumente a competência e a motivação vai subir sozinha. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, desafie a você mesmo, porque você tem mais potencial do que aquilo que você imagina. Mas por que eu não descubro esse potencial? Porque eu começo a projetar no outro. É simples, irmão, a maioria das coisas que nós fazemos na vida não são criadas, são copiadas. Agora, como é que eu copio algo que outra pessoa teve maior trabalho de fazer? Como é que eu toco músicas que outras pessoas tiveram trabalho de compor, de montar arranjo, de fazer tantas coisas, e a pessoa já fez? Do nada nasceu, a pessoa fez. Do nada escreveu, do nada compôs,
do nada desenvolveu. Eu só tenho que executar o que o outro já criou, eu só tenho que executar o que o outro já fez, e ainda assim eu não consigo. Então, quando eu não consigo, eu baixo o nível. Por que eu baixo o nível? Não é por causa do outro, eu baixo o nível porque me subestimo, porque me saboto, por uma série de fatores. Agora eu quero vir para o texto bíblico. A Bíblia vai falar a respeito de 3 personagens. Eu vou colocar 4, o último deles vai entrar só no final. Mas eu vou começar falando sobre os 3. Eucana, Penina e Ana. Num contexto histórico, e você está me acompanhando ainda? Está conseguindo absorver? Eu tenho um cuidado, irmão, aqui na igreja, que às vezes vira até uma preocupação. Eu não quero falar bonito, eu quero ser bem entendido. Porque não adianta eu ficar falando, e alguém vai falar assim, não, o pastor fala bonito, umas palavras que a gente nem entende. Não, não é esse o objetivo. Eu quero falar e me fazer entender, porque eu não estou transmitindo a minha palavra, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Então não adianta a gente ter um pão maravilhoso que não sustenta as pessoas. Trisal. Usei o termo moderno agora, hein? O trisal era permitido. Era permitido até mais gente nesse negócio todo aí. Se o homem tivesse dinheiro, se ele tivesse posses, ele poderia ter um harém. Era só conseguir sustentar. Hoje os camaradas querem ter o harém, não conseguem nem sustentar uma. E o maior dos desafios, irmão, de um harém não é a quantidade de esposas, é a quantidade de sogras, amém? Agora veja que coisa interessante, o camarada, ele tinha 2 esposas. Por que é importante a gente frisar isso? Porque não era um problema para Ana, Penina ser esposa de Eucana. Pastor, por que você está falando isso? Porque alguns de nós costumamos lutar com inimigos imaginários sem nem saber qual de fato é o problema. Às vezes eu vou aconselhar algumas pessoas e eu falo, então, querido, pode falar. Ah, pastor, eu não sei o que dizer. Então, mas você está aqui por quê? Eu estou aqui porque eu tenho um problema. Mas qual é o problema? Pastor, sabe que nem eu sei. Ei, eu recebi uma mensagem assim hoje. Qual que é o problema, querido? Fala. Pastor, sabe que nem eu sei. Mas como é que você vai vencer um problema que nem você sabe qual é? Mas você quer que o seu esposo descubra, que a sua esposa identifique. Quem está me acompanhando nessa noite? Então assim, eu estou transferindo para o outro, eu viro a cara para o outro, eu fico de bico, eu gero um inferno dentro de casa. E quando vai falar, mas qual que é o problema? Nem eu sei. Por quê? Por causa do inimigo imaginário. Então vamos começar a descobrir algumas coisas aqui. A gente viveu ouvindo essa palavra sobre Ana, sobre Penina, sobre os problemas e tudo mais, mas nós precisamos entender o seguinte, Malu. Penina, a outra, não era a outra, era uma das esposas. Naquela estrutura, daquela sociedade, naquele momento, naquele formato, isso não era um problema. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Penina não era um problema para Ana. Ah, pastor, mas a Bíblia vai dizer que ela irritava Ana. Então, o que Penina falava, o que Penina fazia, tinha potencial de irritar a Ana, mas isso era consequência e não a causa. Vamos pensar que Ana tivesse filhos. Penina teria poder de irritar a Ana por não ter filhos? Estão me acompanhando? Então, concorda comigo nesse caso que Penina não era o problema de Ana, concorda? Então nós vamos agora para o marido, tá bom? A Bíblia vai dizer que Eucana chegou em algum momento e ele tinha 2 características, antes de falar da frase célebre de um homem que sabe que é o macho alfa, amém? Que é sacerdote, que oferece adoração e sacrifício pela família, que não está ali só como um manda-chuva, mas ele está ali como cuidador,
Tem uma frase que ele fala que é maravilhosa. Mas antes disso, presta atenção, porque a Bíblia traz outra coisa. Vai dizer que todo ano, todos os anos, ano após ano, Eucana pegava toda a sua casa, Ana, Penina, os filhos de Penina, e alguns animais, servos, e ele ia para onde? Ia para Siló, para fazer o quê? Adorar e sacrificar. E depois que ele adorava e sacrificava, ele fazia um churrasco. Eles adoravam, sacrificavam, e depois chamava toda a família e oferecia um churrasco. Você já viu festa de crente sem comida, irmão? Você já viu que todo quinta e domingo, quando termina aqui, eu estou ali em cima tentando me concentrar na palavra e aquele cheiro subindo, eu falo, meu Pai do céu. Por quê? Porque festa de crente que se preze tem que terminar com comida, lá no Espaço Gourmet, irmão. Então o camarada veio, adorou, fez um sacrifício, depois de ter viajado, ele está com o quê? Com fome. E como ele está com fome, ele chama toda a família em volta, e o momento de comunhão da família também é um momento de honra. Presta atenção no que eu estou te falando, porque todo momento de honra precisa haver destaque. Não dá para honrar alguém sem destacar essa pessoa, e destacamos essa pessoa quando direcionamos para ela atenção, valor, presentes. Nós estamos honrando, estamos destacando a pessoa. A Bíblia vai dizer então que quando chegava essa hora de honrar, de destacar fisicamente, perceba, Eucana honrou e destacou a sua família espiritualmente. Mas agora ele tem uma situação para administrar, porque, irmão, para aquele que não honra a sua família e quer honrar só com presentes, você não está honrando, você está subornando, você está comprando. Não dá atenção para o filho, mas quando chega o dia das crianças, vai lá e dá um PlayStation para o filho, achando que está fazendo um bem, e a criança num primeiro momento vai achar fantástico, que criança que não quer ganhar um videogame assim, mas depois ela vai perceber o seguinte, que aquilo pode ter sido um suborno. Eu te dou um videogame, você não me perturba pedindo atenção. Não bastava Eucana vir e dar uma picanha para a família comer, não. A Bíblia vai dizer o seguinte, ele distribuía uma porção para Penina e para cada um dos seus filhos. Mas a Bíblia diz que para Ana, ele dava uma dupla porção. Por que ele dava uma dupla porção? A Bíblia vai dizer que ele fazia isso porque ele a amava. Agora presta atenção numa coisa. Se você pega alguém que está com algum tipo de problema, perdeu um parente, perdeu o emprego, está com alguma situação de perda e isso está gerando um conflito interior, a pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não consegue se levantar, a pessoa está com um luto que não passa nunca mais. E você começa a presentear essa pessoa, presta atenção no que eu estou te falando. Você começa a presentear essa pessoa, e na sua cabeça, na minha cabeça, nós amamos a pessoa. É o que a Bíblia vai dizer, Eucana, a Ana amava a Ana. Mas ainda assim, isso não servia para acalmar a dor da alma dela. Porque por mais que Eucana fizesse como um gesto de amor, na cabeça de quem não estava com problema resolvido, era um gesto de dó. Ele não está fazendo porque me ama, ele está fazendo porque ele tem dó. E por que ele tem dó? Porque eu não posso dar a ele aquilo que ele mais precisa. E não podendo dar a ele o que eu entendo que é o que ele mais quer, o que ele mais precisa de mim, eu tenho um problema. Então o nome do problema de Ana era maternidade. Não basta ter um bom marido. Não basta ter um marido que lhe dê presentes, não basta ter um marido que lhe destaque diante das pessoas, se dentro de mim eu não estou resolvido. Quem está me acompanhando aqui? Você achava que o seu problema fosse o desemprego, agora você está empregado, e mesmo assim isso não aplaca o vazio interior. Você achava que o problema era reatar com o cônjuge, agora reatou com o cônjuge, mas continua sofrendo com o vazio interior. Você achava que o problema fosse a enfermidade,
Mas o médico conseguiu diagnosticar, ou por causa de um milagre você foi curado, e mesmo assim isso não responde à demanda de carência interior. Por quê? Porque falta identificar qual é o inimigo que está gerando conflito. Eu olho para o outro e parece que a vida do outro é melhor do que a minha. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, irmão? Veja situações que eu já passei, de inveja. Pastor, já tive inveja, e como eu sei que eu não queria uma coisa que era igual à do outro, não, eu queria a coisa do outro. O carro do outro, a casa do outro, o emprego do outro, a posição do outro. Ei, eu não quero ser igual o fulano, bem sucedido como ele, ou ter um carro parecido com ele, ou do mesmo modelo. Não, isso não satisfaz a minha demanda de inveja, que é um conflito interior. Eu quero o que é do outro. Então a esposa do outro é melhor, o marido da outra é melhor, os filhos são mais obedientes. Ei, o que tem de conflito? O que você olha no espelho e sabe, se for franco só um pouquinho com você mesmo, com você mesma, vai chegar à conclusão olhando no espelho, não, o problema está aqui, está dentro de mim. Quem está me acompanhando ainda nessa noite? A Bíblia vai dizer, Martinha, ano após ano, chegava dezembrão, 31 de dezembro, expectativa, eita, o ano que vem vai ser melhor, aí renova os votos, 31 do ano, tudo posso nele que me fortalece, ano após ano daquele jeito, toda segunda-feira nós vamos começar uma dieta, um regime, irmão, toda segunda-feira vem aquela força, aquela coisa tremenda, e aí quando vem eu já imagino que na terça-feira eu eliminei 5 quilos, e na quarta eliminei 4, na quinta foi só 2, e quando chega no domingo eu ganhei 5. Ei, quando vai fazer a bariátrica, qual que é o processo da bariátrica? É só ir lá e cortar e tirar um bocado de picanha? Não! Quando vai fazer a bariátrica, precisa começar um acompanhamento psicológico antes. Mas por que começa o acompanhamento psicológico antes? Por causa do inimigo interior. A gente projeta na balança. A balança, tadinha, não tem culpa nenhuma, ela só vai pesar e apresentar o BO para você. Onde é que está o inimigo? Está aqui. E aí os caras foram lá, Miqueias, ou cortaram, ou amarraram as tripas, aquela coisa toda, e ficou tudo amarradinho, e aí tem que tomar suplemento alimentar, aquela coisa toda, e aí um belo dia o varão não vigiou, e foi na churrascaria, e olhou o torresmo, a maminha, cadê o Vidotinho? Está por aí? O cupim, Vidotinho, que vem manteigado o negócio, glória. E você olha para aquele negócio, irmão, o estômago está desse tamanho, mas o zóio está desse tamanho. E está projetando onde? Aqui, na imaginação. Na imaginação você está sentado sozinho com aquele cupim maravilhoso, gigantesco, e não aguenta mais, eu empurro com o dedo, e não dá mais, eu vou lá no banheiro, põe para fora para caber um pouquinho mais para dentro. Ei, começa um monte de doença, bulimia, anorexia e tantas coisas, por causa da autoimagem, por causa dos conflitos interiores. Eu estou fazendo esse sacrifício, não porque eu quero me sentir bem, quero me vestir melhor, não porque eu quero estar com a minha saúde em dia, mas é por causa da forma como as pessoas me veem, é por causa da opinião do outro, é porque eu quero agradar esse, eu quero agradar aquele, eu quero agradar, e deixa eu te falar, não vai conseguir, porque quando eu vou para casa o inimigo vai comigo, porque não é um Satanás, não é a outra pessoa, não, é o inimigo interior, é o conflito interior.
E aí, irmão, vai vir no culto, a palavra não foi boa hoje, mas não é, o cara está na mesma unção, é a mesma Bíblia, é o mesmo ministério de louvor, é o mesmo mover, mas você está se sabotando e não resolveu internamente. Seu marido continua bonitão desse jeito, mas que agora ele está com calo sexual ali, que aumentou um pouquinho aqui a protuberância abdominal do varão, entendeu? Ele continua sendo uma bênção, mas é que dentro da gente não está resolvido. Quem está me acompanhando? Ana fica angustiada. Eucana, não adianta você me dar uma dupla porção, porque por mais que seja dupla porção, não preenche o que eu estou sentindo aqui dentro. E o duro, irmão, é que o tempo vai passar. Querendo a gente resolver o problema ou não, o tempo vai passar. Se você fechar o olho aí um pouquinho, você vai se lembrar de quando tinha 15 anos. Mesmo você tendo 80 hoje. O tempo passou. E quantos estão me ouvindo aqui nessa noite com as caras meio esquisitas, que se lembra dessa mesma dor que você sentia com 10 anos de idade, com 15 anos, com 20 anos, é a mesma. E perceba, não foi falta de adoração. Não foi falta de sacrifício. Em outras palavras, não foi falta de vir na reunião. Não foi falta de entregar dízimo. Não foi falta de levantar a mão, de chorar largado aqui na frente. Não foi falta disso. Foi falta de identificar qual é o problema. Amém? Um dia então, Ana não consegue mais segurar. E a alma dela transborda. A alma dela vai transbordar e Eucana fala para ela assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te ofereço porção dupla. Eu honro você. Eu dou tudo aquilo que você precisa. E por que você continua chorando? Característica de quem está com problema na alma. Vive amargurado. Vive chorando. Não come e não dorme. Sintomas do que, irmão? Depressão. Só chora. Não dorme. Não come. E vive angustiado. E agora? O outro identificando, minha filha, ninguém merece, eu te amo, mas por mais que eu te ame, eu não estou conseguindo segurar esse BO, porque toda vez que eu acordo, você está chorando, toda vez que eu acordo, você está acordada, cheia de olheira, toda vez que eu acordo, você não consegue comer, eu dou a porção para você, você deixa lá, você não come. O que está acontecendo? Por acaso, a frase do camarada, por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então ele vai lá e toca na alma, irmão, ele toca na ferida, ele sabe que ele está mandando bem, mas não adianta, irmão, quem está nesse nível de depressão, não adianta você chegar para a pessoa e falar, seja forte, não adianta você chegar para a pessoa, sai dessa, não adianta, porque o problema está aqui dentro. E se não houver uma autopercepção, uma autodescoberta, uma recuperação da identidade, não vai conseguir sair dessa situação, porque não tem fórmula de pirilim-pim-pim. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas Ele vai dizer o seguinte, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Ele podia falar, ó, o mais importante é o Espírito, hein? Eu soprei o Espírito em vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Frase feita, irmão, frase pronta. Você dizer para alguém que está com problema na alma, seja cheio do Espírito Santo, a pessoa vai ouvir isso como um insulto. Porque o mesmo Espírito Santo, que é a essência de Deus, que vem de Deus para nós, ele é apresentado para a humanidade como o Espírito Santo, o Consolador. É aquele que consola a
a dor de quem sofre, seja no imaginário, seja no físico, você sabe o tamanho da dor. A religião não vai aceitar isso. A religião vai tentar dizer o seguinte: isso aí é falta de fé, isso aí é falta de oração, isso aí é falta de Deus. Não é! A dor que nasce no imaginário, ela tem o poder de se manifestar no físico. Ela vai atrapalhar você de comer, vai atrapalhar você de dormir, de ter comunhão com seus familiares, de ter comunhão com seus amigos, de conseguir gerar propósito. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Vocês estão me olhando com as caras, irmão. Parece que eu estou falando javanês nessa noite. Tá gostoso? Tá bom? Se não, vamos orar, vamos embora. Eu estou trabalhando desde as 8 da manhã. E estou no gás. Vamos virar a noite aqui ministrando, não tem problema. Porque isso para mim é pão. Então eu fico alimentado, eu gosto. Ei, eu não sou melhor do que todo esse negócio aí que você quer. Mas como é que você convence quem quer de que ele não precisa de alguma coisa, que ele quer? Então ele quer tanto, 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 que agora já não é mais desejo, é necessidade. Ei, Eucana, o que você oferece satisfaz o meu paladar, mas não satisfaz a minha alma. É por isso, irmão, que é cheio de crente que vem, a pessoa é fiel, eu não vou ficar duvidando, você é uma benção. Mas precisa resolver esse birinites que está aí dentro, porque senão não vai romper. Então o marido não conseguiu resolver, porque tem coisa que não consegue. Qual que é o próximo que ela vai, Mandinho? Então ela vai ter uma experiência com o sacerdote. Estou quase acabando. Ei, não conseguiu nas relações de afeto. Agora vamos ali para um líder espiritual conversar com ele. Afinal de contas, um camarada que veste uma estola sacerdotal merece meu respeito. Então todos os anos ela ia, todos os anos oferecer sacrifício. Deixa eu te dar um segredo. Quem quer uma chave aqui nessa noite para lidar com conflito interior? Presta atenção, ela ia todos os anos, ano após ano, mas a tampa da chaleira foi ficando, a pressão foi aumentando, até que chegou uma hora que ela falou: eu venho todos os anos, eu recebo dupla porção do meu marido, mas isso não conseguiu me satisfazer. Agora eu vou ter um tempo de experiência com quem pode me ouvir. Ela vai para um canto sozinha, irmão. Cadê o Eucana? Não saiu nem na foto nesse momento. Porque tem momentos da reunião que você precisa ter um particular com Jesus. O duro é que a gente vem para uma reunião como essa, quer ficar conversando com o marido, com a esposa, com os filhos, com o amigo, com alguém, e aí entra, sai, e não sabe por que a resposta não veio. Porque um lugar como esse, a atmosfera do céu, como tem sido estabelecido aqui, você que está me ouvindo, que também está sendo alcançado aí pela internet, quando a atmosfera do céu se estabelece, presta atenção no que eu vou te dar como dica, vai para um cantinho e tenha um particular com Deus. Eu nunca vou chamar a sua atenção se num momento de intensa adoração, eu olhar e ver você destacado num cantinho ali, e prostrado diante daquele que pode ouvir o clamor da sua alma. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, em algum momento, ele chega e fala assim: ô mulher, tem vergonha na cara não? Por quê, meu senhor? Porque é essa hora e você já está manguaçada? Não, senhor, não fala assim comigo não, eu não estou bêbada não. Quem está comigo ainda? Amandinha? É tanta Amanda, irmão. Não falta Amanda, principalmente em evento, hein? Ô glória. Mas Amanda, ela vai falar uma frase que abre a perspectiva. Ela vai dizer assim para o sacerdote: eu não estou bêbada, eu não estou sob efeito das drogas, eu não estou sob efeito de remédio, eu não estou dopada. O que está acontecendo comigo nesse momento
é que eu identifiquei o problema. E agora que eu identifiquei o problema, e eu sei que o problema está na minha alma, ei, ela está dizendo para ele, espiritualmente eu estou bem, cara. Eu não pequei. Nem tudo que acontece de BO na nossa vida é por causa do pecado, irmão. Ei, vamos parar de ficar pesando na do outro, na nossa mesmo. Ei, você bateu o carro porque você deu brecha, você está em pecado. Não, bateu o carro porque ou você ou o outro é bração, ou aconteceu alguma coisa. Por que tem que ser? Você está ali, vida de oração. Se for pecado, é pecado mesmo. Já arrepende, muda de direção e resolveu. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado na cruz do Calvário, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas por que tem gente que vive uma vida de santidade e mesmo assim tem BO, irmão? Aonde é esse negócio? É no espírito? Não! É na alma, o lugar das nossas emoções, do nosso sentimento, e lá o negócio está ruim. Presta atenção no que eu vou falar para você, porque pensando só no aspecto espiritual, a gente acha que Deus quer ficar ouvindo palavra bonita. Não, Deus não está preocupado com palavra bonita, Ele quer ouvir palavra sincera, e às vezes a palavra sincera vai ser assim: Senhor, eu estou com uma dor na alma, eu estou com vazio na alma, não tem marido que preencha, não tem filho que preencha, não tem pai que preencha, não tem, eu estou depositando diante do Senhor. Ela chega para o sacerdote e diz: você não está entendendo o que está acontecendo, porque você acha que é tudo espiritual, meu filho, e não é. Eu estou com problema no meu emocional, eu estou em frangalhos, eu venho nesse lugar aqui toda quinta, todo domingo, todo culto, e mesmo assim não preenche. Então eu já conversei com meu marido, ele não resolveu, estou aqui falando com o senhor não está resolvendo, agora eu resolvi derramar a minha alma. Não, mas não é diante de Deus, você não tem que derramar o seu espírito. Não, diante dele eu derramo o meu corpo, o meu espírito e a minha alma, eu derramo tudo na presença do meu Deus. Quem está comigo? Tudo. Ei, você que é homem que está aqui, para que esse negócio de homem não chora, principalmente na presença de Deus, derrama a sua alma. Você que é homem que está nesse lugar, talvez você está engasgado aí, está querendo gritar, está querendo pedir socorro, está desesperado, não sabe mais o que fazer, dívida batendo na sua porta. Ei, tá bom, pastor, eu errei mesmo, eu gastei mais do que devia, eu fiz um mau negócio, eu pisei na bola, mas eu estou desesperado e isso é real dentro de mim, me ajuda. Então eu vou te ajudar, irmão. Deposita a sua alma diante do Senhor. Por que te abates, ó minha alma? O salmista diz: por que você está abatida dentro de mim? Confia em Deus, espera nele, é o que o salmista vai dizer. O sacerdote até sai de perto, irmão. Continua aí derramando a sua alma, que isso é um negócio seu com ele, eu não vou nem me meter. O duro é que na hora que ele vira as costas, vem resposta para quem está derramando a alma. Deixa eu falar uma coisa, mulher, estou com uma impressão aqui no meu espírito. Porque você, mulher, pode estar com um problema na alma. Mas agora, por causa do seu problema na alma, eu fui conectado com alguém que está derramando a sua resposta no meu espírito. No próximo ano, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando a resposta para o seu problema. O senhor não brinca com um negócio desse não? Fala, poxa, você mexeu bem na minha alma, você mexeu bem onde estava doendo, eu sei o que eu estou falando para você. Eu só sou o canal. A resposta veio daquele com quem você conectou a sua alma. Ei, eu estava aqui pensando uma coisa, mulher, mas ele revelou outra. Ele diz assim: eu estou aqui para ouvir todo aquele que quiser derramar a sua alma diante de mim. A palavra diz que ele não rejeita um coração quebrantado.
quebrantado e contrito. Coração está falando, irmão, de sentimento, de emoção, de alma quebrada, alma batida, alma arrebentada, alma chorando. Deus fala assim: está derramando, eu não posso ignorar, está derramando, eu preciso me aproximar, está derramando, eu vou mostrar para você qual é o problema e qual é a solução. Ei, irmão, Deus não fica focado no seu problema, porque Ele não desce no nosso nível para ficar prostrado no nosso nível. Se Ele descer para nos ouvir, é porque Ele vai nos levar de volta para onde Ele está, para enxergar a vida pela perspectiva de Deus. Você não está entendendo, eu acho. Então eu vou terminar essa mensagem em alto nível, que é para você poder entender. Presta atenção no Beatty Nights aqui, ó. 1 Samuel 1, 17 ao 19. Abre aí que a gente vai terminar desse jeito. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Se você não derrama a alma, e você não pede: ei, Senhor, a minha alma está derramada e eu estou sendo sincero, estou sendo sincera com o Senhor, o que está afligindo, o meu problema, a minha aflição e o meu conflito interno é assim, ó: eu sou invejoso, eu sou angustiado, eu sou soberbo, eu não sei o que é, eu estou precisando de um filho, de uma esposa, de um carro, restauração, irmão, eu não sei, a alma é sua, resolve, derrama a própria alma. Só faltava a gente querer fazer download da alma do outro para orar diante de Deus. É sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó, que Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Penina estava lá, resolvendo as coisas dela com Eucana, e você estava aqui, fazendo a petição, e a petição que você fez, Deus ouviu, e agora o sacerdote está ali como sacerdote e profeta, como Deus tem me colocado aqui nesse lugar, não é para pedir por você, é para pedir com você. Então, por favor, peça alguma coisa, para que eu conecte com você, e Deus traga uma liberação, e eu falo: seja conforme o desejo do seu coração, seja conforme você pediu diante do Senhor. Eu selo essa palavra como seu pastor, como autoridade do Senhor sobre a sua vida, mas você não tem que pedir para mim. Derrama a sua alma diante daquele que pode resolver o seu problema. E precisamos ir embora, irmão, esse relógio. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti, favor diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ei, uma pessoa curada agora está com fome, hein, irmão? Agora voltou o apetite. Porque quando o corpo não está bem alimentado, a alma sofre, irmão, a alma sente. Está triste, a primeira coisa, perde a vontade de comer ou come demais. Mas agora, uma pessoa curada vem para o nível de equilíbrio. Não come demais, não come de menos. Você come para viver, não vive para comer. Está equilibrado, não está mais angustiado, ansioso, desesperado. Tudo isso por quê? Porque agora a alma está leve. Agora a alma não está mais aflita, angustiada. Presta atenção, está escrito aqui: assim a mulher se foi seu caminho. Então não ficou mais paralisada, não ficou mais prostrada. Agora já tinha um nenezinho ali, fisicamente ainda não, mas já tinha uma palavra profética que estava sendo gerada. E basta, irmão, para quem tem fé, basta uma palavra profética que foi liberada para ir embora a angústia, a ansiedade, o medo, a humilhação, o trauma, porque tudo na vida do crente primeiro é gerado no mundo do espírito para depois ser gerado no mundo físico. Vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essa palavra que vem de Deus começa a ser gerada dentro de nós, e uma vez que começa a ser gerada dentro de nós, aí nós saímos da inércia
inércia e começamos a caminhar na palavra que está sendo gerada dentro de nós. Foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Para de ficar tentando atrair a atenção dos outros, se vitimizando. Se recebeu a palavra, tomou posse dela e começou a gerar, já muda o contexto, irmão. Não, eu vou fazer carinha de dó, que é para as pessoas terem piedade de mim. Não. Você não precisa disso. Para com isso. Vira a página. Se comporta como crente. Vamos terminar, amém? Que vocês já estão cansados. Ao lidarmos com os conflitos internos, quem quiser depois esse esboço, só pedir para a Roberta, bombardeie o WhatsApp lá da Roberta que ela passa para vocês, amém? Ao lidarmos com os conflitos internos, desenvolvemos, repita comigo, autoconfiança, ousadia e conquistamos o respeito das pessoas. 1 Samuel 1, 21 até o 23. Pega aí, pastora Raquel. O culto de vocês de quarta-feira à tarde vai ser nessa vibe, essas palavras. Meu pai do céu. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Presta atenção que nós vamos terminar aqui. Ó, Rafa. O cara veio mais um ano, então se passou um ano, tudo bem? Um ano da palavra, do derramar da alma, dela ter voltado a comer, dormir, caminhar, se alegrar. Um ano, Lavínia. E todo ano o marido fazia a mesma coisa. Sabe o que isso significa? Quer viver algo diferente diante de Deus? Ouse fazer alguma coisa que você nunca fez. Porque se ficar fazendo a coisa sempre do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. Passou um ano. O que ele fazia todos os anos? Ia em Siló, levava toda a família, toda a sua casa, para adorar e para sacrificar. Aí ele vem e fala, pessoal, bora, chegou o dia de irmos, Penina, os meninos, vem todo mundo, Ana, a resposta de Ana. Pega aí, pastora Maria. Ana, porém, contudo, entretanto, não obstante, não subiu. Ela não, o que acontece com a rainha Vasti quando ela nega um chamado do rei? Lê na sua Bíblia e você vai ver que dá ruim para ela. Desrespeito ao marido, desrespeito ao rei, tudo mais. Lê lá na Bíblia e você vai ver. Mas o que vai acontecer aqui com Ana, que está debaixo de uma palavra? Ana, porém, não subiu. O marido chamando todo mundo e ela bem lá na dela. Como é que ela estava, pastora Sol, nesse momento? Já estava de barriga. Quando for o menino, ela disse para o marido, quando for o menino desmamado, vou nem dizer que estava de barriga, tinha nascido o menino, né? Porque eu esqueci que são 9 meses, né? A menos que seja filho de elefante, irmão. Então, se tinha um ano, o menino já tinha nascido, estava novinho, estava mamando nos peitos de Ana. Ei, a mulher seca, estéril, que não gerava. Um dia eu vou falar sobre o segredo da oração dela e quando a gente começa a gerar para Deus, o que acontece? Mas não é o contexto aqui ainda. Ela estava com o meninozinho aqui segurando, o pequeno Samuel. E ela diz, quando o menino for desmamado, eu levarei para ser apresentado perante o Senhor e ele vai ficar na presença do Senhor para sempre. Aí Eucana ficou bravo, né, irmão? Macho da vida, mulher, está me desrespeitando, você não me ouve. Não, olha o Eucana aqui. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Eu vou traduzir para o português. Eucana virou para a mulher dele e falou assim, faz o que você quiser, porque você está debaixo de uma palavra. Cadê as amigas? Cadê minhas amigas? Amigas, se vocês estiverem debaixo de uma palavra, não tem marido que segure,
não tem sacerdote que segure. Sabe o que é uma mulher empoderada, amiga? Mulher empoderada é aquela que tem uma palavra e gera o profético e caminha na palavra que está sendo gerada. Aí ninguém te segura, ninguém pode ser âncora, ninguém pode te deter, porque você está debaixo de uma palavra. Quer vencer conflitos internos? Descubra a sua identidade em Deus. Proste a sua alma e derrame a sua alma diante dele. Receba uma palavra, caminhe nessa palavra e por fim, a Bíblia vai dizer que depois que o menino foi desmamado, Ana foi lá e cumpriu o seu voto. Muitos de nós vivemos conflitos internos porque não somos pessoas fiéis, não somos pessoas de palavra. Qualquer coisa nos tira do propósito, qualquer coisa nos tira do destino. E isso vai gerando problemas na nossa alma, irmão. Quando nós somos fiéis, andamos em fidelidade e honra, esses conflitos, os gigantes internos, vão caindo, um por um, um por um, um por um. O gigante na vida de Davi caiu quando ele foi fiel. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E incircunciso ele estava dizendo, sem aliança. Mas depois, quando foi que Davi caiu? Quando ele quebrou a aliança com o seu Deus. E ele adulterou. Adultério, falsificação, quebra de aliança. Fique em pé no seu lugar. Deixa eu tomar da minha água que eu estou vendo agora o que tem dentro do copo. Aleluia. Foi bom para você? Foi bom mesmo? Essa palavra serviu para alguém aqui nessa noite, para você conseguir derramar a sua alma? Eu não sei como é que está a sua alma. Porque às vezes o problema não nos entristece, nos faz chorar, não. Às vezes o problema nos deixa irado, revoltado. Tem gente que não consegue perdoar Deus. Por que Deus fez isso? Por que tirou meu filho, meu pai, minha mãe? Não sei. Culpa Deus por alguma coisa. E aí você fica irado, revoltado. Eu não sei. Só sei de uma coisa. Para lidar com os nossos conflitos internos, precisamos identificar o problema e prostrar a nossa alma diante daquele que pode resolver. Feche os seus olhos nesse momento, por favor. Nós estamos terminando e cantamos uma canção que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. A oração de Ana foi ouvida porque não era uma oração de murmuração. O murmúrio dela era um murmúrio de sofrimento. Ela não estava praguejando. Ela estava depositando a sua dor diante do altar de sacrifício. O que está te segurando, irmão? Quais são os conflitos internos que têm vencido você? Talvez seja a timidez, o comodismo. Alguém veio falar para mim outro dia: pastor, não tem ministério de adolescentes aqui da igreja, que a gente chama de teens, né? NS Teens. Eu falei, tem um bocado de adolescente na igreja, mas por que nós ainda não temos um grupo estruturado, um ministério estruturado? Porque falta trabalhadores. Porque às vezes as pessoas vêm, têm um grande potencial, mas não se coloca à disposição. Se coloca à disposição, querem trabalhar, mas não querem ser curados. Não querem vencer seus conflitos interiores. E às vezes pela necessidade a gente vai lá e coloca um para trabalhar e daqui a pouco não permanece, porque não foi curado. Deus está querendo pessoas que depositem tudo no altar. Todas as suas mazelas, todos os seus conflitos, todas as suas enfermidades na alma, e sejam curados de verdade.
para no final de um ciclo, terem gerado algo que Deus projetou com a sua palavra, e poderem dizer como Ana disse: eu vou apresentar o que eu gerei diante de Deus, e o que eu gerei nunca vai sair da presença de Deus. Ei, Ivan, o que está sendo gerado dentro de você, da sua esposa, vai ser apresentado diante dele, e nunca, nunca, nunca sairá da presença dele. Levante as suas duas mãos aos céus. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu estou saindo daqui com a convicção de ter deixado tudo no altar, de ter compartilhado a palavra integral com os meus irmãos. Nós te agradecemos por hoje, pela bênção do Senhor, pela vida de cada pessoa que veio, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós te agradecemos por essa igreja online que tem tomado proporção, apesar de sabermos que não substitui o relacionamento, o dia a dia, o contato físico com os irmãos, mas nós te agradecemos porque na impossibilidade deles estarem aqui presencialmente, tem acompanhado, tem sido edificados, tem honrado, tem contribuído. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado porque o Senhor se preocupa com cada canto da nossa alma, com cada detalhe das nossas vidas. Estamos saindo daqui livres, liberados, com uma palavra que vai gerar o profético dentro de nós, que vai gerar o fluir do Senhor dentro de nós, e aquilo que for gerado nunca vai sair da tua presença. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor leve cada um desses irmãos em paz aos seus lares, que os teus anjos acampem ao nosso redor, em nome de Jesus. Quem dos meus pastores, obreiros, etc., vai concluir hoje? Quem é? A Maria? Onde ela está? Ela já estava assim: o pastor vai concluir, eu vou ficar aqui. Vocês estão aprendendo, eu estou também, amém? E aí nós vamos crescendo. Pega o mic aí para você. Deus abençoe. Glória a Deus. Foi bom estar com vocês. Deus abençoe. Achei que ele tinha se empolgado, irmãos, que ele ia fechar. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que nós possamos, assim como Ana, não murmurar e apenas acreditar que o Senhor tem o seu milagre preparado e que no momento certo você vai gerar ele. Amém? Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a vida de cada um de vocês. Que o amor de Deus, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém? Vão em paz para os seus lares. Deus abençoe e até domingo. Glória a Deus.